comprou um tênis mais macio e começou a sentir dor no tornozelo. Já ouvi isso de muitos pacientes e eu vim aqui nesse vídeo exatamente para explicar para vocês por que isso acontece e o que fazer para evitar que isso aconteça. Eu sou o Cláudio Cotter, fisicorredor. Fica até o final do vídeo, que esse vídeo vai ser super importante para você que quer andar ou correr sem dor no seu tornozelo e você comprou um tênis novo e começou a sentir dor no tornozelo, o que para você pareceu um absurdo naquela hora. A gente tem diversos músculos em torno do nosso tornozelo. Internamente e externamente ao tornozelo, a gente tem músculos que são muito importantes na estabilização lateral do tornozelo. Esses músculos, eles se chamam fibulares, são 3 fibulares, e existe um interno que é o tibial posterior. Normalmente, quando a gente tem maior instabilidade lateralmente ou medialmente, quando a gente fala interno, a gente fala medial, quando a gente fala externo, a gente fala lateral, é comum que a gente sobrecarregue esses músculos. E não necessariamente você vai sobrecarregar esses músculos quando você está, por exemplo, numa trilha, correndo numa rua mais com terreno irregular. Às vezes, só por você mudar o tipo de tênis que você usa, já é um motivo para você começar a sobrecarregar essa musculatura. A questão é que nosso pé, ele é adaptável à realidade que a gente coloca ele por mais tempo. Então, se a gente se habitua com um tipo de calçado por muito tempo, inevitavelmente, aquele calçado vai ser o padrão natural para o nosso tornozelo. E qualquer alteração de calçado para um calçado mais macio, para quem está acostumado com um calçado mais rígido, ou para um calçado mais rígido, para quem está acostumado com um calçado mais macio, pode gerar alguma sensação de desconforto. Da mesma forma, se você está acostumado a correr sempre naquela rua bem lisinha, bem asfaltada, e de repente decide um dia correr num terreno mais acidentado, como numa trilha ou numa rua de paralelepípedos, você também vai sobrecarregar essa musculatura. Então, na verdade, o problema não é o calçado em si, é ao que você está adaptado e a mudança que você está infringindo ao seu corpo. No momento que a gente recebe a carga para absorver todo o peso do nosso corpo na hora da corrida ou da caminhada, é o momento onde o tornozelo recebe maior desafio nessa estabilização lateral para que você consiga manter uma boa mecânica do teu tornozelo. Algumas pessoas naturalmente vão fazer mais esse movimento medial, que a gente chama de pronação. A pronação é um movimento natural durante a caminhada e durante a corrida. É a forma como a gente absorve o impacto. É o que a gente chama de efeito mola. Quando a gente recebe a carga, a gente vai absorver essa carga no nosso arco plantar por meio da pronação e a gente vai usar isso como uma mola para impulsionar o nosso corpo para frente na hora da propulsão. E a questão aqui não é se você faz muita pronação ou pouca pronação, porque tem pessoas que têm um ângulo de pronação maior e tem pessoas que têm um ângulo de pronação menor. A questão aqui é com o que o seu corpo está acostumado a lidar. Se você está acostumado com 1 grau de pronação e de repente você decide comprar um tênis mais macio, naturalmente calçados mais macios vão fazer com que você faça uma pronação maior. Vai aumentar o seu grau de pronação. Para lidar com isso, você vai sobrecarregar mais a sua musculatura, principalmente da parte interna do pé. Nesse caso especificamente, falando de tornozelo, o tibial posterior é um músculo mais impactado por essa questão de aumento da pronação. A solução para isso, na verdade, é bem simples. Eu sei que muita gente não gosta de fazer exercício de equilíbrio, mas é a melhor forma da gente preparar a nossa musculatura para essas situações adversas. Essas situações onde a gente muda de um calçado para o outro de repente. Mas é a melhor forma da gente preparar o nosso corpo, tornar o nosso corpo mais adaptável para essas situações de mudança repentina, seja mudança de calçado ou seja mudança de piso onde você vai correr. Eu conheço um atleta, por exemplo, que chegou na véspera da maratona, um dia antes da maratona foi correr numa rua de paralelepípedos e ele não estava acostumado, ele foi correr 6 quilômetros bem tranquilo, só para soltar a musculatura, e ele ficou com muita dor no tornozelo, chegou a provocar um processo inflamatório
na véspera da maratona. Ele teve um trabalho enorme para lidar com essa situação um dia antes da maratona e no final ele conseguiu correr com um pouco de dor, completou a maratona, mas mesmo assim teve todo esse percalço um dia antes da maratona, com esse processo inflamatório nessa região do tornozelo, nessa região interna do tornozelo, que a gente chama esse músculo de tibial posterior, que é o músculo mais sobrecarregado, como eu falei para vocês, na hora de segurar o arco plantar na hora da pronação. É lógico que outros músculos superiores que interferem na estabilidade do tornozelo e do quadril vão ajudar nesse processo de adaptação. Mas aqui hoje eu estou falando só de tornozelo, então eu não vou falar da mecânica do joelho, falar da mecânica do quadril, só que elas estão influenciando também. Além da questão de fazer exercícios de equilíbrio, que é a melhor saída na hora de preparar o seu corpo para tornar ele mais adaptável, tenho aqui uma outra recomendação para você. Uma recomendação que eu pratico todas as semanas da minha vida. E ela é bem prática. Quando você compra um tênis, você prevê que ele vai durar mais ou menos uns 6 meses, quando você corre bastante. A ideia aqui é, ao invés de comprar um tênis, a cada tempos em tempos, você comprar um tênis diferente, que provoque o seu pé de uma forma diferente. Um tênis com a sola um pouco menos de amortecimento, com um drop menor, um outro tênis com um drop um pouco maior, com um pouco mais de amortecimento, para um dia que você está mais cansado, e assim você ir variando os tipos de calçados. Eu, pessoalmente, tenho 4 calçados diferentes que eu uso na semana para correr. Às vezes eu revezo 3, às vezes eu revezo 4, mas eu sempre estou correndo com esses 4 calçados que são completamente diferentes um do outro. Assim, eu tenho uma vantagem enorme, porque eu estou provocando o tempo todo o meu corpo para se adaptar a realidades diferentes. E eu corro também em pisos diferentes, eu corro em grama, corro em areia, corro no asfalto, corro no cimento, e assim eu vou provocando o meu corpo para se tornar cada vez mais adaptável, cada vez mais preparado para situações adversas que podem acontecer. Inclusive durante as minhas corridas, às vezes eu corro em lugares onde me desafiam um pouco em termos de equilíbrio, para fazer com que o meu corpo tenha que responder de uma forma diferente. Isso também vai provocando o meu corpo para ser mais adaptável. Então a grande questão aqui é tornar o seu corpo mais adaptável, tanto ao tênis quanto ao tipo de piso. Se você gostou desse conteúdo, encaminha para os seus amigos. Eles podem estar sofrendo com essa dor, sofrendo por esse problema e não sabem o que está acontecendo, vão na loja, vão reclamar do calçado, e não é essa a saída. A saída é tornar o seu corpo mais adaptável. Fico por aqui, eu sou o fisicorredor Cláudio Cotter. Até a próxima!